pode começar. Prontinho? Bom dia a todos. Me chamo Josiana, sou farmacêutica do Laboratório de Casos Complexos aqui do Hemócio Fortaleza. E hoje a gente vai dar início à 13ª discussão de caso clínico. Opa. Vamos lá, tirar aqui. A gente recebeu uma paciente do sexo feminino, 38 anos, uma puérpera de idade gestacional desconhecida, com um diagnóstico de anemia fetal. E aí ela veio com um PI positivo e TAD negativo. E quando realizamos o painel de hemácia, a gente obteve alguns resultados. Eu deixei em detalhe aí embaixo o ABO dela, para a gente fazer uma análise posterior. Então, o PAI a gente teve esse resultado, né? 4+ em aglutinação nas 3 hemácias. E aí surgiu aquela coisa, né? O que seria? O que poderia ser? E aí eu coloquei essa ilustração desse painel para a gente fazer uma análise, apenas em RH. E com base nos resultados que foram obtidos no painel, em lise e enzima, a sugestão foi que a paciente apresentou um anti-D e um anti-C grande. E isso nos dá alerta devido a alguns dados que eu coloquei no início do caso, por ser uma puérpera, né? Então, o que nos alerta a pensar? Uma paciente gestante com um RH negativo, o que poderia ser, né? Será que essa paciente realmente ela tem esse anti-D e esse anti-C? Será que existe alguma coisa a mais? E aí nos levanta a hipótese de pensar num antígeno pertencente ao RH, que é o antígeno G. Ele faz parte dos 55 antígenos do RH, né? Ele mimetiza o antígeno D e o C grande. Foi descrito em 58 por esses dois cientistas. E a diferenciação dele para transfusão na rotina, ela não é tão necessária, até porque os pacientes que recebem, que são RHD negativos, automaticamente serão G, então, para a transfusão ela não tem uma certa importância, mas para a avaliação da gestante, ela é bastante sucinta. Então, vamos dar início à pesquisa do anti-G, que no caso, ele é importante, como eu já relatei, para avaliação materno-fetal, né? Para que a gente consiga ou confirmar ou separar ele no caso da imunização da gestante, através da imunoglobulina anti-D, certo? Para reduzir, consequentemente, a ocorrência da doença hemolítica do recém-nascido. E aí, como é que a gente realiza essa pesquisa? A pesquisa, ela se dá de duas maneiras. A gente faz adsorções com hemácias selecionadas, de acordo com o POP, e através dessas adsorções a gente consegue separar, né? A gente consegue adsorver os que estão envolvidos e confirmar ou não a presença desse antígeno. Então, de primeiro modo, a gente faz uma adsorção do soro do plasma da paciente, no caso, com hemácias Rzinho, linha e Rzinho, que no caso é D negativo, incuba a 37 graus por 1 hora. E aí a gente tem um plasma após essa adsorção, né? E passa o primeiro painel, para ver o que a gente consegue encontrar. Posterior a isso, as hemácias que sobraram dessa primeira adsorção, a gente faz um eluato, faz uma eluição dessas hemácias. E com esse eluato, a gente passa um segundo painel. Ok? Posterior a isso, a gente faz uma segunda adsorção, agora usando uma hemácia
diferente, uma hemácia que ela é C grande negativo, que ela é R0Rzinho. Faz o mesmo processo, incuba a 37 graus por 60 minutos e posterior a isso, a gente faz uma eluição dessas hemácias, obtém-se um segundo eluato e obtemos também um terceiro painel, certo? Desse terceiro painel, a gente, claro, dos 3 painéis, melhor falando, a gente obtém os seguintes resultados. No primeiro painel, utilizando o soro e o plasma da paciente, a gente obteve uma aglutinação 4+, evidenciando aí um anti-D. No segundo painel, utilizando o eluato 1, a gente não encontrou nada utilizando a hemácia Rzinho, linha Rzinho. E utilizando o terceiro eluato, a gente obteve mais uma vez uma aglutinação 4+. E aí ficou uma incógnita. Eu coloquei já anti-G porque para ser mais direto, porém fica incógnita. Será que isso é o D ou é o G mesmo? E com a outra hemácia, a gente consegue diferenciar esses resultados. Porque no primeiro painel, né, utilizando a segunda hemácia, a gente não obtém aglutinação, ou seja, confirma realmente que era só anti-D. Já no segundo, não houve aglutinação na primeira hemácia, mas na segunda houve, que ela era C grande negativo, e obtivemos também uma aglutinação 3+, confirmando o anti-C. E quando passou nas 2 hemácias, lá se está novamente as 2 aglutinações, ou seja, existe sim a presença do anti-G. Então, assim, eu fiz uma coisa bem rápida, até porque eu ainda também tenho bastante dúvida nisso e eu estudo bastante essa área para ver se eu consigo compreender melhor, mas como eu já relatei assim um pouco, o anti-G, ele na prática transfusional, ele não é tão assim alertoso, mas para a profilaxia da gestante, né, para a gente conseguir dar esse feedback para que ela seja imunizada com a imunoglobulina anti-D, é importante, porque aí a gente descarta ou confirma, né, a chance dela adquirir um anti-D. Isso. Obrigada, Josi, mas vamos voltar para falar um pouquinho mais devagar, né, sobre essas hemácias que a gente usa nessa avaliação. Volta ali um pouquinho, por favor. Então, eu vou começar só revendo o que você falou, né, para quem não está acostumado com imunemato. O G é um antígeno do sistema RH, como a Josi falou, né, está lá entre os 55 antígenos, e que ele é herdado sempre com o D ou com o C grande, certo? Então, todo mundo que é D, RHD positivo, é também G positivo. E todo mundo que é C grande positivo é também G positivo. Então, quando a gente pega um painel e a gente encontra a associação aparente de anti-D com anti-C grande, é necessário, em mulheres de idade fértil, definir se realmente é a associação do anti-D com anti-C grande ou o anti-G, né, sozinho ou em associação com os outros. Por que isso é tão importante? Porque se a gente não tiver o anti-D, é fundamental a realização da profilaxia com a imunoglobulina anti-D com a Arrogan. Se considerarmos que tem um anti-D, essa mulher não é feita a profilaxia e você acaba aumentando o risco para uma gestação futura, tá? A gente vai conseguir prevenir o anti-D, né? O anti-G já estaria formado, mas a gente preveniria o anticorpo que a gente sabe que está mais associado com doença hemolítica do feto do recém-nascido grave. Quando a gente pensa em transfusão, não importa, né? Eu diferenciar o anti-G do restante. Por quê? Porque se eu tenho um anti-D com um anti-C grande, obviamente eu vou transfundir hemácia C grande e RHD negativos. Então, se eu não estou dando nenhuma hemácia que tem nem D nem C grande, eu já estou prevenindo
eu também estou selecionando uma hemácia G negativo. Então, do ponto de vista transfusional, eu não me preocupo se é um anti-D, um anti-C grande, um anti-D com anti-G, um anti-G com anti-C grande ou só um anti-G só. Porque eu vou sempre respeitar, na hora que eu opto por respeitar o anti-D com o anti-C grande. Então, lembrando, o G vai estar juntinho com esses dois antígenos. Então, se eu for entregar uma bolsa que é RHD negativo, C grande negativo, obrigatoriamente essa bolsa também é G negativo, tá? Mas, se eu tenho uma mulher que vai precisar receber imunoglobulina anti-D, né, tá ali na gestação ou no puerpério, e eu tenho que definir se eu vou fazer ou não a imunoglobulina anti-D, eu realmente preciso fazer essa avaliação da pesquisa do anti-G, que é um pouquinho trabalhosa, mas é fundamental para que a gente saiba o que está acontecendo. Josi, bota um pouquinho para frente, por favor. Então, a gente vai usar duas hemácias. A primeira hemácia é a hemácia R''R. O que tem nessa hemácia? A Dani já botou a colinha aqui, né? A Josi. É uma hemácia RHD negativo, né? Então, quando é R''R, significa que é RHD negativo. O linha significa que é C grande positivo. Então, se ela é C grande positivo, ela também é G positivo, certo? Então, uma hemácia RHD negativo, porém, G e C grande negativo. Quando eu faço a dissorção do plasma da minha paciente com essa hemácia, eu espero que grude, né, que seja dissolvido essa hemácia, o G, o anti-G e o anti-C grande. E que sobre no plasma o que ela não tem. Então, no plasma dissolvido ou no soro dissolvido, vai sobrar o anti-D. Na verdade, nossa técnica a gente até mudou um pouquinho, porque geralmente a primeira hemácia não é essa que usa, mas o que a gente queria era a informação mais importante, que era a presença do anti-D. Então, se eu tiver no meu painel do plasma dissolvido um anti-D, eu já confirmo que essa paciente tem anti-D e que não precisa fazer imunoglobulina anti-D, certo? Porque ela já está imunizada. Pode botar para frente, Josi. Então, grudou na hemácia o anti-G e o anti-C grande, certo? E aí eu faço uma eluição. Eu vou fazer uma eluição para poder estudar esse eluato. Pode passar, Josi. E faço um outro painel, né? Então, na segunda dissorção, eu vou usar o meu eluato, tá? E fazer grudar na hemácia R0R, certo? Na hemácia R0R, eu tenho RHD positivo, então eu tenho D, consequentemente eu tenho G, e ela é C grande negativo. Então, vai grudar o D, o G, e vai sobrar o C grande, certo? E com esse joguinho de adsorção e eluição, eu consigo definir quais são os anticorpos que estão envolvidos na doença hemolítica do feto do recém-nascido, relacionada àquela gestante, certo? Ou puérpera, e eu vou definir principalmente se eu devo ou não fazer imunoglobulina anti-D. Lembrar que o anti-D é dos mais perigosos, né? Anticorpos anti-eritrocitários na doença hemolítica do feto do recém-nascido. E toda vez que eu estiver me deparando nesse caso, eu preciso realmente confirmar se eu devo ou não fazer imunoglobulina. Eu não posso simplesmente considerar que é um anti-D e não fazer a profilaxia, porque eu posso ter uma gestação ainda pior no futuro, né? Então, esse é o trabalhinho que a gente tem com anti-G, lembrando aí que é importante para a mulher em idade fértil, mas nos demais casos, né, transfusionais, eu não me importo simplesmente porque eu vou estar respeitando o G, porque eu vou respeitar o anti-D e o anti-C grande. Mas para a mulher em idade fértil, eu vou ter que definir se eu vou fazer por conta da imunoglobulina anti-D. Esse é um dos anticorpos mais chatinhos que a gente tem, né? Porque dá muito trabalho na bancada, mas a imunemata é fundamental para poder orientar uma decisão médica. A gente teve há alguns anos uma paciente que era uma aplasia, ela teve uma aplasia de medula óssea quando criança, e eu revi as transfusões dela. Ela tinha
recebido um concentrado de hemácia, ORHD negativo, CDE positivo, com C grande, certo? E provavelmente naquele momento ela acabou desenvolvendo o anti-G. No estudo ela não tinha um anti-D, mas ela era super trabalhosa, ela tinha além do anti-G um anti-DUFA, e ela recebeu a profilaxia anti-D depois da gestação. E foi uma paciente que me marcou porque a gente não estava preparado para não ter o anti-D, eu tinha certeza que apareceu o anti-D, e realmente nessa avaliação a gente viu que ela não tinha, era só o anti-G com anti-DUFA, e precisamos ter um tempo rápido para poder tomar uma decisão quanto à imunoglobulina. Lembrando que a imunoglobulina anti-D ela deve ser aplicada em até 72 horas após o parto. Então, a gente tem que correr realmente contra o tempo, receber essa amostra precocemente, né? A gente não teve dificuldade para receber essa amostra dessa paciente, porque o bebê fez um quadro de doença hemolítica do feto recém-nascido muito grave. O bebê fez 2 exsanguíneos transfusões, então, realmente, ele fez um quadro gravíssimo de hemólise. Mas, mesmo assim, a gente precisa fazer a profilaxia com anti-D para evitar uma doença ainda pior numa gestação futura. Gente, eu queria falar isso, eu não sei se alguém quer comentar. Como que é a rotina do anti-G na instituição de vocês? Everaldo, quer falar alguma coisa? Denise? Oi, Aqui é o Dr. Rosto. Tudo bom? Nós também estamos realizando agora, recentemente, porque primeiro a gente tinha dificuldade de como realizar, mas agora a gente passou a usar na nossa rotina também. Só para esses casos de doenças hemolíticas perinatais, quer dizer, a imunização materno-fetal também. Isso. E a gente realmente precisa fazer, né? É trabalhoso, mas não precisa de reagente diferente do que a gente usa na nossa rotina, né? Então, é possível fazer em todo lugar. O ideal é usar a hemácia fresca, né, Russell, para fazer a dissorção. Às vezes a gente não consegue, mas aí a gente faz de toda forma, porque não pode deixar de fazer. E a gente realmente mudou um pouquinho o passo, não sei se vocês perceberam, geralmente o primeiro passo é com a hemácia R0R, né? Sim, e a gente trocou para usar o primeiro passo com a hemácia R'. A gente usa ainda R0. Pronto. Porque a gente queria a informação do D, né? A informação mais rápida que a gente queria era exatamente do anti-D para decidir a imunoglobulina. Então, a gente mexeu um pouquinho na técnica para colocar a hemácia R' primeiro, para que pudéssemos ter logo a resposta se existia ou não o anti-D no painel do plasma dissolvido, do soro dissolvido, e definir logo com a equipe médica se faria ou não a imunoglobulina anti-D. Eu acho que foi uma boa mudança. Foi exatamente. Foi bom ter visto isso daí. Pronto. Eu acho que realmente agilizou um pouquinho mais a nossa resposta à equipe assistencial. E talvez valha a pena até implementar isso em outros locais, né? Sim, exatamente. Pronto. Muito bem. Acho que foi até a ideia do Thier, na época, essa mudança. Porque a gente demorava e faz a dissorção, e faz a eluição, e faz a dissorção de novo, né? Para a gente tentar ver o que tem. E aí, mudando trabalho, a hemácia, dá trabalho. Ai, como... Mudando a hemácia, a gente conseguiu dar de cara logo a resposta, o que é uma coisa muito, muito boa, né? A gente não perde tempo. Diretamente para a imunoprofilaxia. Isso, perfeito. Quem mais, gente, que pode falar a experiência? Gente, você lembra que eu comentei que a paciente era uma aplasia de medula óssea na infância, que tomou um CH CDE positivo com C grande? Por que eu fiquei achando que era um anti-D? Por que eu não imaginei de cara que era um anti-G? Alguém sabe? Por que a gente evita transfundir CHRHD negativo, CDE positivo para mulheres com menos de 50 anos? Eu vou fingir que a pergunta é retórica. Então, a gente evita transfundir essas hemácias CDE positivo para mulher com menos de 50 anos, RHD negativo, porque pode ser que exista uma quantidade muito pequena
de D na membrana eritrocitária, que seria capaz de alimunizar uma receptora predisposta, vamos dizer dessa forma, né? Hiperrespondedora. Então, existe essa política, inclusive isso está descrito na portaria, que a gente tem que ter uma política em relação à utilização desses concentrados de hemácia. O Hemosp tem essa política, nenhuma mulher com menos de 50 anos, a gente usa o limite, na verdade, de idade para a idade fértil do guideline britânico, nenhuma mulher abaixo de 50 anos deve receber CH-CDE positivo, a não ser que seja uma urgência, uma emergência, eu não tenho outro CH em estoque, aí sim eu faço esse CH para mulheres com menos de 50 anos, RHD negativo. Eu sempre gosto, toda vez que eu falo do CDE, de falar uma frasezinha que eu aprendi, que de vez em quando eu repito aqui. O ótimo é inimigo do bom. Gente, o ótimo é fazer CH, RHD negativo, CDE negativo para mulher com menos de 50 anos. Mas, às vezes, o ótimo não existe, certo? Eu não tenho estoque, minha mulher está sangrando, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou deixar essa mulher morrer, certo? Então, a próxima opção é pegar os CDS positivos para fazer para essa mulher e, por fim, se não tiver opção, eu vou fazer RHD positivo, tá? Então, primeira escolha para mulher menos de 50 anos com hemorragia, geralmente a gente pega essas hemorragias pós-parto, é negativo, CDE negativo. Segunda escolha, RHD negativo, CDE positivo. Terceira escolha, RHD positivo, porque é melhor a possibilidade da imunização do que a certeza do óbito, certo? Eu acho que isso tem que ser frisado sempre. A gente quer sempre o perfeito, mas o perfeito nem sempre é possível. Então, gente, não vamos deixar nunca uma mulher morrer porque eu não tenho a bolsa perfeita. Então, nossa política é fazer RHD negativo, CDE negativo para mulher RHD negativo com menos de 50 anos, mas às vezes ela consome nosso estoque inteiro numa hemorragia grave. Depois eu vou para RHD negativo, CDE positivo. Não tenho, acabou, vou para o RHD positivo, porque o que importa é a gente deixar essa mulher viva. O restante é o restante. Né? RH imunizou, cuidamos dessa gestação. Né? Eu tenho a opção de fazer imunoglobulina anti-D para destruir essa hemácia depois, a gente já fez isso algumas vezes. Vamos fazer, mas o importante é não deixar a mulher morrer por falta de sangue numa hemorragia grave. Então, eu queria que a gente saísse dessa aula com essa informação, né? Lembrar de fazer imunoglobulina anti-D, lembrar de pesquisar o anti-G, mas lembrar principalmente que muitas vezes na imunohematologia o ótimo é inimigo do bom. E a outra coisa que eu gosto sempre de falar, a hemoterapia é feita da transfusão do paciente de hoje, pensando no paciente de amanhã. Nós, há muito tempo não tínhamos isso, mas nós tivemos há mais ou menos umas 2 semanas um estoque de A negativo, praticamente só com hemácia CDE positivo. Isso é um gerenciamento inadequado das transfusões. Por quê? Porque essa bolsa RHD negativo, CDE positivo, pode ser transfundida em todos os homens e pode ser transfundida sem problema nenhum em todas as mulheres acima de 50 anos. Se eu não faço isso, se eu não transfundo o CDE positivo no paciente correto, vai faltar a bolsa CDE negativo para o paciente que precisa. Então, eu queria que a gente também saísse dessa aula com esse ensinamento. Não é para fazer CDE positivo em quem não precisa receber CDE negativo, em quem não precisa receber CDE negativo. Porque se a gente fizer em quem não precisa, vai faltar para quem precisa. Né? Hemoterapia é desse jeito. Todo dia a gente tem alguma escolha que tem que fazer para cuidar do paciente de hoje, mas nós temos sempre que pensar que vai ter um paciente amanhã que a gente tem que estar cuidando na hora que a gente está transfundindo o paciente de hoje. Queria perguntar como é que é a política em relação à CDE nos serviços de vocês. Quem que pode me contar? Ninguém pode me contar? Everaldo, me salve. Bom dia. Bom dia. A gente segue exatamente a mesma que vocês falaram. Igualzinho, Everaldo, para todo mundo, então, né? Isso mesmo.
Vocês usam 45 ou 50 anos, Everaldo? A gente usa 45. E em relação às bolsas CDE positivo ali, na verdade é só 9% da nossa população, né? Então, realmente, como você falou, né, dá bem para distribuir, né, entre homens e mulheres, né, que não terão mais gestação. Isso. Eu não sei se vocês, de vez em quando, se deparam com a situação que a gente tem aqui, que a gente tem uma tendência em achar que o sangue é infinito e que eu posso fazer o ótimo para todos e vai dar ótimo para todos, ou se vocês têm já esse entendimento de todas as agências transfusionais, de todos os serviços, que o CDE positivo deve sim ser usado, deve, não é pode, deve ser usado em mulheres acima de 50 anos e homens. Sim, bem isso mesmo. Ótimo, Everaldo, coisa boa, invejei agora, viu? Porque isso não é uma coisa tão simples de a gente conseguir que aconteça. Fazia muito tempo mesmo, acho que já tinha alguns anos que a gente não tinha um estoque de negativo, praticamente só CDE positivo, né? E a gente vem trabalhando também para deixar nas agências com maternidade sempre 4 CHs, O negativo, CDE negativo, para tentar ter o atendimento emergencial, né, fechado, adequado, mas a gente sabe que às vezes a hemorragia é tão grave que uma mulher RHD negativo pode ser que tenha que passar para outro grupo. Mas é muito importante que a gente entenda que é melhor fazer RHD positivo a paciente sobreviver do que deixar de transfundir a paciente a óbito, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito certo dentro da gente, porque o mais importante é manter a paciente viva. O restante é o restante. Inclusive, existe uma onda, uma nova forma de pensar para as mulheres politraumatizadas, de não fazer, porque agora está voltando o sangue total, né? E aí volta o sangue total com baixo título de anti-A e anti-B para qualquer paciente. Estão fazendo sangue total RHD positivo nos pacientes dos Estados Unidos, nas mulheres com menos de 50 anos, inclusive, certo? Exatamente porque é melhor a possibilidade de uma alunização do que a certeza de um óbito. Então, é melhor eu fazer esse sangue total, né, que eu tenho disponível, do que deixar a paciente evoluir a óbito. E aí, o Everaldo, eu tenho certeza que tem um pouquinho mais de dificuldade em relação ao RHD negativo, a paciente RHD negativo, do que eu tenho no Ceará, porque eu tenho mais ou menos 8 a 9% de RHD negativo no Ceará. O Everaldo deve ser uns 15%, né, Everaldo, aí? Pode Isso. falar. A gente tem em torno de 15%. E aí envolve, claro, né, pensando, tem mais disponibilidade, né, de sangue D negativo, mas na verdade uma população que está mais sujeita às aluminizações, né, pelo D, em decorrência, né, desse percentual mais baixo. Então, a gente, no dia a dia, é importantíssimo, né, gerenciar esse estoque. É complicado mesmo. E aí a gente vai trabalhando isso, né? E esse trabalho deve ser, inclusive, dentro dos comitês transfusionais. Nós temos a grande maioria dos comitês transfusionais do Estado aprovando a utilização de CHO, RHD positivo para mulheres acima de 50 anos e homens em situações emergenciais, quando eu não sei o grupo, né? E hoje a gente tem um estoque de ORHD negativo bastante seguro. Faz muito tempo que a gente não passa aperto, exatamente porque a gente conseguiu entender, nossos comitês funcionais conseguiram entender que o ótimo é inimigo do bom, então é melhor eu fazer o O positivo para homens e mulheres acima de 50 anos, para eu ter o sangue O negativo para mulheres com menos de 50 anos, né? Gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu estou vendo aqui mais gente de fora. O problema é que eu não sei de onde são as pessoas, mas deixa eu ver aqui alguns nomezinhos que eu não conheço. Deixa eu ver aqui. Eita, eu acho que quem estava de fora já saiu.
Tinha alguém do Hemócia aqui também, do Sergipe. Já saiu? Acho que sim. O Russans também saiu. Gente, é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Doutora, Oi? se eu fazer aqui uma pergunta de um fato que aconteceu recente, né? A gente teve um pedido, uma solicitação, né, de uma gestante que era ala imunizada e foi solicitado uma emergência no hospital, não tinha, esse hospital não tinha agência transfusional, foi solicitado do hemonúcleo, 2 bolsas em emergência, ela era RH negativa e era ala imunizada. Aí a gente só tinha na agência, no hemonúcleo, uma que é o positivo. Nesse caso, o médico solicitou 2 bolsas. Seria interessante mandar uma e solicitar outra do Hemócio, ou a gente foi enviada as 2. É sorte que a tempo a gente conseguiu depois mandar outras bolsas que é o negativo. E respeitando, sim. Ótima pergunta, Ana Luzia. Na verdade, assim, gente, a gente tem que deixar os nossos serviços abastecidos de O negativo, CDE negativo e QEL negativo para as mulheres com menos de 50 anos numa emergência. Então, a recomendação é todos os locais, inclusive hemonúcleo, ter 4 CHs O negativo, CDE negativo, para poder atender as emergências hemorrágicas de mulheres com menos de 50 anos. Não é para a gente passar aperto, né? Então, vai ter que trabalhar um pouquinho mais o doador agora? Vai, agora. Mas a gente tem o remanejamento de estoque, né? Então, vai ser um trabalho grande para manter um estoque confortável. A gente fez isso em Quixadá, que é nosso estoque diretamente de Fortaleza. A gente fez isso nas agências vinculadas a Fortaleza. Quando a gente resolveu fazer, a gente deu uma intensificada na convocação dos RHD negativos, mas hoje eu durmo mais tranquila, porque a gente tem realmente que deixar nossas agências abastecidas, claro, com cuidado de não usar um paciente errado, com cuidado de não deixar vencer na agência, mas a gente tem que, inclusive no hemonúcleo, né, deixar o estoque abastecido para a gente não passar aperto de ter que decidir, simplesmente porque a gente não organizou como deveria ser, decidir transfundir o que não é ideal para aquelas pacientes. Uma coisa é eu ter usado meus 4 negativos, e não ter mais jeito, né? Eu passar para um CDE positivo, passar para um RHD positivo. A outra coisa é a gente saber que o nosso estoque não está ok. Então, a gente vai ter que trabalhar isso, Ana Luzia, de deixar os estoques todos adequados. E a minha sugestão é tentar deixar 4 CHs O negativo, CDE negativo, em todos os locais de atendimento em mulheres com menos de 50 anos, principalmente maternidades, né? Tudo bem. Organizar aqui, então. Tá bom, obrigada, doutora. De nada. Mais alguém? Josi, eu queria agradecer por você trazer esse caso que é tão importante, né, na nossa rotina, que traz tantas informações importantes de como a gente deve conduzir os pacientes do ponto de vista transfusional. Eu sei que eu estou judiando de vocês, sempre pedindo vocês trazerem um caso novo, né? Mas, assim, realmente foi muito bom. Eu acho que teve muita coisa para a gente discutir em cima do casinho que você trouxe. Tá bom? Você quer colocar mais alguma coisa? Na verdade, eu só queria primeiramente agradecer, né, que eu acho que isso faz a gente crescer intelectualmente com alguns assuntos e como já sabemos de cor, a imunemato sempre é uma coisa nova, uma coisa que, assim, nunca para, né? A gente sempre está em constante movimento. E também lamento alguns erros, algumas coisas assim que eu deixei passar, mas no modo geral. Nem reparei, Josi. Na segunda dissociação eu esqueci de mudar para Eluato, mas tudo bem. Depois eu observei, mas deu certinho. Então tá bom, mas tá tudo certo. Perfeito. Gente, pois pronto. Pois uma excelente semana, se ninguém quiser falar mais nada. E semana que vem a gente está de volta. Quem vai apresentar semana que vem vai ser o Hemocentro de Quixadá. Estejam já organizados. E eu só já adiantar que em julho a gente vai fazer uma pausa nas 2 últimas semanas, tá certo? Que aí a gente vai dar férias para todo mundo, aproveitar minhas férias também. E a gente vai dar umas fériasinhas para todo mundo, mas só nas últimas 2 semanas. Tá bom? Obrigada a todos por estarem participando todo dia aqui na segunda-feira. Eu adoro essa sessão, eu fico muito satisfeita e acho que a gente tem que estar junto mesmo para aprender junto e evoluir junto, né? Que assim a gente dá o melhor atendimento para os nossos pacientes. Tá bom?
Muito obrigada a todos e excelente semana. Tchau, tchau, gente.